Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu irei comentar por que eu vou me ausentar um pouco aqui do canal e qual será esse desafio, o NaNoWriMo, que eu irei participar agora no mês de novembro. Para quem não sabe, eu publiquei já 2 vídeos, eu acredito, aqui no canal, em que eu falo sobre meus hábitos de escrita. Eu já escrevi um romance que ainda não foi publicado e agora eu pretendo continuar a escrita do meu segundo romance, aproveitando-me desse desafio, o NaNoWriMo. E eu vou colocar aqui no card para vocês esses outros vídeos em que eu falo sobre o meu processo de escrita. E o que é o NaNoWriMo? Vocês já ouviram falar alguma vez neste desafio? Se chama National Novel Writing Month, o mês nacional para escrever romances. E quando eu falo romance, não é um romance romântico, mas um romance em seu formato. É escrever um livro extenso, que tenha várias tramas, vários personagens e que, no geral, tem mais de 50 mil palavras. O desafio, então, é você escrever 50 mil palavras agora no mês de novembro. E todo novembro tem esse mesmo desafio. Esse vai ser o primeiro que eu vou participar. E logicamente que esse desafio não é o desafio de escrever uma obra-prima ou um best-seller ao final de um mês. Na verdade, você vai escrever o primeiro rascunho e objetivar essas 50 mil palavras. O maior ganho de todos é você reconhecer as suas dificuldades e também criar o hábito de escrever todos os dias. No livro do Stephen King sobre a escrita, ele fala desse hábito que ele tem. Ele só para de escrever depois que ele atinge a meta diária. Mesmo que tudo aquilo que ele escreveu vá acabar na cesta de lixo depois. Você não deve esperar para escrever só quando está inspirado. A inspiração é somente 1% do que faz um grande escritor. A grande parte é, na verdade, esforço, dedicação e treino, muito treino de escrita. Logicamente que você não precisa se cadastrar para poder participar desse desafio, mas se você quiser, e no final, se você conquistar as 50 mil palavras, você ganha um certificado. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para o site oficial do NaNoWriMo. E agora eu vou falar sobre como eu me planejei para esse desafio. Logicamente que eu vou dedicar muito mais do meu tempo à escrita, então eu vou ler um pouco menos, então eu vou ter menos conteúdo para o canal, né, de certa forma. Eu vou publicar os vídeos dos livros que eu já li, inclusive alguns eu li na maratona, na segunda maratona, Um Teto Todo Delas. Se você quiser saber mais da maratona, eu vou colocar aqui no card também. Inclusive eu gravei um vlog para essa maratona. Então, os livros que foram lidos agora do meio para o final de outubro, vão sair agora como resenha neste mês de novembro, enquanto eu estou escrevendo. Primeira coisa é você ter um calendário. Esse aqui é o meu calendário, com o mês de novembro, com os dias e com a meta diária de palavras, que fica em torno de 1.600, um pouco mais de 1.600 palavras. Também existe uma comunidade no Facebook chamada NaNoWriMo Brasil. Eu aconselho bastante que vocês entrem para poder dividir experiências, às vezes basta você ler um quote, né, de inspiração, ou até compartilhar as suas dificuldades. Então eu sou participante desse grupo no Facebook e também criei um grupo no WhatsApp. Se você tiver interesse em trabalhar escrita criativa ou participar do NaNoWriMo agora em novembro, você pode entrar em contato comigo via direct lá no meu Instagram. Eu também consegui uma planilha com uma tabela do Excel para facilitar quem vai participar do NaNoWriMo. Se você quiser baixar, eu também vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. E como foi que eu me preparei? Primeira coisa que eu faço, eu sempre gosto muito de me organizar as minhas histórias. Então, eu não vou começar a escrever do zero. Eu já tenho uma ideia, eu já tenho um esboço de outline, que seria tipo um esqueleto desse romance. Eu sei quem são os personagens, então a primeira coisa que eu fiz, esse é o meu primeiro bloco de notas, eu fiz uma ficha de personagens. Eu também cataloguei algumas expressões regionais, uma vez que o meu livro vai ter um pouco um cunho regionalista, e eu queria passar a verdade, né, através dos diálogos. Eu também fiz uma pesquisa histórica, né, da época em que vai se passar meu livro. Sempre que eu tinha alguma ideia, né, às vezes as ideias aparecem quando você menos espera, eu vou anotando e elas ficam desordenadas e depois eu junto essas ideias e separo por tema. Eu fiz um modelo de sumário, então eu sei onde minha história começa, para onde ela vai e como ela termina.
Uma vez que você faz esse esboço, então fica mais difícil você ter bloqueios criativos durante a escrita. Outra coisa muito importante, e foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, eu tinha muito costume de escrever e lendo e ajeitando o que eu escrevia, de certa forma editando enquanto escrevia. E isso, no desafio, é impossível. Você tem que escrever e não se importar se aquela palavra ou aquele contexto está perfeito. Você tem que continuar escrevendo, colocando no papel para você concluir esse primeiro esboço. Depois daquele bloco de notas, eu consegui essa caderneta que eu ganhei na Caixa Scooby. Então eu já coloquei o título do meu livro, como eu pretendo chamá-lo, e fiz um sumário de planejamento que vai envolver o cenário, o mapa, os personagens, inclusive eu elaborei árvores genealógicas, pois o livro se trata de um romance com muitos personagens e provavelmente vai ser um romance longo de muito mais do que 50 mil palavras. Aqui eu desenhei a cidadezinha fictícia onde a história vai se passar e comecei a pensar sobre algumas cenas também. Eu espero que até começar o mês de novembro, até o dia 1º, eu consiga elaborar muitas das cenas, um resumo de cada uma das cenas que eu vou sentar para escrever. E então, você já escreveu alguma coisa? Pretende participar? Não precisa ser necessariamente um livro de ficção. Isso não é uma coisa engessada. Você pode escrever uma não ficção, você pode escrever poesia, você pode concluir um livro que você já começou. Não precisa ser obrigatoriamente uma coisa do zero, né? Você pode adaptar esse desafio à sua realidade. E se você gostou desse vídeo, ou se você quiser outras sugestões sobre vídeos de escrita, escreve aqui embaixo nos comentários, deixa o joinha e compartilha com os amigos. Obrigada!